E eu queria começar então fazendo essa pergunta para você, Caio. Quando a gente fala de modelagem, né, todo mundo que faz assim, vai fazer uma convenção de vendas, coloca lá a foto do Ayrton Senna, coloca a foto lá, né, Cristiano Ronaldo ou Messi, tal. O que a modelagem, né, ou se puder explicar o que é a modelagem e o que a modelagem dessas personagens podem nos ajudar sobre alta performance? Boa. Eu vou dar o conceito de modelagem, não o conceito na psicologia, que eu dou o conceito no meio da PNL, como a PNL enxerga, que é um pouco diferente. Na PNL, a ideia é que você consegue desconstruir os comportamentos e a forma de pensar daquela pessoa que atingiu determinado resultado e conseguir ajustar a sua estratégia àquela para conseguir se aproximar daquele resultado que aquela pessoa teve. O conceito é mais ou menos isso. Eu consigo, através de perguntas, através de uma análise da pessoa, pegar não só os comportamentos, mas a forma como ela representa os comportamentos, a forma como ela decide, a forma como ela se motiva, a forma como ela cria na mente dela aquela realidade, aquela estrutura, replico, instalo em mim esse processo e vou aos poucos me aproximando do resultado. E na verdade não é que você vai ter o mesmo resultado, porque existem diversos fatores que obviamente levam o Michael Phelps a ser o que é. Mas você consegue com certeza se aproximar muito mais, melhorar muito mais, ter um crescimento, uma evolução muito mais ágil do que num caminho normal. Então a modelagem acelera muito o seu aprendizado. Ou seja, eu posso modelar e eu vou ver quais são os comportamentos desse cara, o que ele acredita, etc. E tal. Isso, exatamente. Não só os comportamentos, mas a forma como ele representa dentro dele as imagens, aquilo que a gente viu muito no Practitioner, mas é como é que você estrutura aquela situação dentro da sua mente que vai gerar em você aquele comportamento. Ele vai um pouco mais além do que simplesmente vou copiar ele faz abraçada assim, então vou copiar abraçada. Tem um passo a mais. Mas a ideia é basicamente isso. Legal. E às vezes talvez a pessoa pode estar pensando, então eu tenho que conversar com o Michael Phelps para modelar ele. E não, né? Eu acho que se você olhar uma entrevista dele, olhar as palavras que ele fala, como é que ele pensa, né? Explica pra gente como é que eu poderia, por exemplo, assistindo uma entrevista de um grande campeão, modelar a alta performance a partir do olhar dele. E eu digo isso porque certa vez eu entrevistei aqui o Marcelo Arantes, que é um triatleta, um colega, e ele, enfim, tem um cargo foi muito relevante, se aposentou agora numa multinacional. E aí eu falei, cara, vou usar a entrevista para modelar e perceber como é que o cara pensa. E aí eu fui olhando as palavras que ele usava, quais os motivadores, etc. Então, quer dizer, nesse caso eu estava conversando com ele. Mas o quanto a gente consegue ver isso a partir da entrevista, só dar mais um gancho, eu fiz uma palestra recentemente e eu trouxe um caso de uma entrevista que o Hamilton deu para um programa que chama Acelerados. Então, se você estiver procurando, vê aí Hamilton Acelerados. E, cara, é impressionante o que ele falou de comportamento. Basicamente, ele só falou de comportamento. Então ele fala, cara, eu chego na pista, ouvindo o meu foninho para poder tirar todo o barulho, eu tenho um processo de mentalização, e ali o cara revela, por exemplo, vários hábitos que se você pegar o Cristiano Ronaldo também tem, e o Messi também tem. Perfeito. Então como é que uma pessoa vendo uma entrevista, ele pode modelar aquele cara, e depois a gente vai falar da parte de colocar em prática na vida dele. Claro, claro. Cara, você tá muito tunado, você já tá muito pronto para isso aí. Eu sei que você tá treinando para fazer isso. Você, né? Treinando para fazer a sua prova de triatleta, já fez maratona, tá indo pro triatletismo, e você tá muito sagaz, cara. Quando você vai entrevistar alguém, é esse olhar que você tem que ter. E isso, às vezes, você pode conseguir por um vídeo, por uma entrevista. Quais crenças essa pessoa tem? O que levou? O que na verdade, na cabeça dela tem causa e consequência? O que ela leva como já internalizado numa personalidade dela? O que ela acredita ser verdade? Se você consegue construir essa estrutura de como ela interpreta o mundo, ao replicar algumas dessas crenças, você provavelmente vai decidir e tomar comportamentos próximos àquela toma. E ao longo do tempo vai ter um resultado mais próximo do que ele tem. Porque você vai atuar no mundo aproximadamente como ele faz. Esse approach para o mundo vai estar próximo desse triatleta que você admirou, por exemplo. Como que esse cara conseguiu atingir? Como ele superou o mito da dor, sei lá, no quilômetro 10, que começa a fisgar a coxa? Como que eu supero isso? O que você faz? O que você pensa? Como você interpreta aquela dor? Que história você conta pra você? E obviamente você vai, como é que você se alimenta, como é que você treina, o que você alonga. Toda essa, decompor esse processo em microcompetências e começa a replicar isso.